A paz, meus irmãos. Boa tarde a todos. Deixa eu ver se o microfone tá ligado. Tá ligado. Ontem eu gravei essa palavra, mas o microfone estava desligado. Então, estou aqui hoje, vou gravar esta palavra novamente. Espero que todos os irmãos estejam bem, conforme prometido. A primeira palavra desta nossa nova fase, né? Do Evangelho Sem Fronteiras, culto no lar. Bom, este tema já vem ardendo no meu coração há alguns dias. E então nós vamos obedecer ao Espírito Santo de Deus. Acredito que isso vem do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus. Então nós vamos falar sobre essa pessoa muito importante para o cumprimento da palavra de Deus, né? Para que se cumprisse a promessa que foi feita a Abraão de um rapaz muito íntegro que soube guardar a fé e combater o bom combate, ainda lá no Velho Testamento. O nome dele é José. Antes vamos orar. Senhor Santo Deus, Pai misericordioso e bom, Pai, entramos na Tua presença, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, à nossa mente, Senhor. Guia os nossos passos, Senhor, para que possamos ser cristãos melhores, Senhor, que possamos pregar a Tua palavra, Senhor, com autonomia, com verdade, Pai, com entusiasmo e com ousadia, Pai. Eu lhe agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pois bem, meus irmãos, vamos lá, então, vamos falar sobre José. A história de José está na Bíblia, está lá em Gênesis, do capítulo 30 ao capítulo 50. Então, eu não vou ler, obviamente, 20 capítulos da Bíblia, mas vou dar uma pincelada em quem foi José e na história de José. O intuito é que os irmãos leiam e deixe que o Espírito Santo de Deus se revele a cada um, que lhe entregue aquela lição que você precisa. Amém, irmãos? Então vamos lá. Quem foi José? José era o filho mais velho de Jacó, com Raquel, que era a esposa amada de Jacó. José foi o 10º filho de Jacó. E Jacó já era velho quando José nasceu. Jacó sempre demonstrou um grande amor por José. A Bíblia diz que, inclusive, as roupas de José eram roupas coloridas. Algumas outras traduções dizem que eram uma túnica, né? Túnica era a roupa que eles usavam. Era uma túnica de braços longos, né? Mas, na verdade, dá na mesma. E por que era diferente? Porque hoje, para nós, é tão normal comprar roupa colorida, né? Mas na época, não. Na época, se conseguiam as cores de forma natural e dava muito trabalho para fazer. Então essas roupas eram muito caras. O que acontecia é que quem geralmente costumava usar esse tipo de roupa era quem tinha muita grana ou o pessoal ali da realeza. Amém? E Jacó então dava esse tipo de roupa para José, o que já despertava nos irmãos ali dele um certo ciúme. Além de que Jacó colocava José para ficar de olho nos irmãos. Então, quando os irmãos aprontavam alguma, José contava para Jacó. Então, aquilo foi criando ali meio que uma raiva dos irmãos, né? Além do ciúme, porque Jacó sempre deixou claro que José era o filho preferido dele. E aqui eu já deixo a primeira lição. Nós que somos pais, temos mais de um filho, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos vigiar muito isso, porque é comum de um se sentir mais protegido, mais privilegiado que o outro. Mas nós que somos cristãos, somos pais, óbvio que nós não temos intenção, nós amamos todos os filhos de maneira igual. Então nós precisamos ser justos, não há amor sem justiça. Nós devemos nos policiar, dar as mesmas oportunidades para ambos, né? Uns vão aproveitar, outros não, ok.
mas a nossa parte como pai é de dar as mesmas oportunidades para todos. Não dá para cobrar mais de um, menos do outro. Não dá para ficar passando a mão na cabeça de um e do outro não. Então nós precisamos nos policiar a isso, e aí, infelizmente, Jacó deu uma grande vacilada quando deixou, né, que surgisse, que esse sentimento que ele tinha por José se tornasse ali claro, porque causou ali ciúme e muita raiva nos irmãos. E além de tudo isso, José, que era um bom menino, um bom homem, foi um bom homem, ele tinha um dom. Ele sonhava e interpretava sonhos. E por que que isso é relevante? Porque naquela cultura, na cultura do Oriente Médio, naquele tempo, sonho era visto como um presságio. Ou seja, eu sonhei que tal coisa vai acontecer. Cara, aquilo era levado muito a sério. Então eles pegavam aquele sonho e realmente eles criam que aquilo iria acontecer. E José caiu na bobagem ali, talvez por vaidade, não sei, de contar um sonho que ele teve para os seus irmãos, seu pai e sua mãe. O primeiro sonho, acho que eram fechos de juta que se dobravam para ele. E o segundo sonho era estrelas, lua e o sol, que também se dobravam a José. Ali ficando claro que a lua e o sol seriam a mãe e o pai, né, de José. Jacó, inclusive, diz a Bíblia que ficou muito bravo quando ele revelou esse sonho, né, e o repreendeu fortemente na frente dos irmãos. Pois bem, o tempo passa. Os irmãos então estavam fora, em outro lugar, cuidando das ovelhas. Jacó chama José e manda José ir até lá ver o que eles estão fazendo, ver se estava tudo bem e trazer notícia. José se encaminha até os irmãos. De longe, os irmãos veem José e dizem assim: olha, lá vem o sonhador. Porque aquilo magoou os irmãos. Então a gente precisa tomar cuidado para não magoar as pessoas com coisas injustas. É óbvio que às vezes nós precisamos chamar a atenção dos nossos filhos e precisamos ser firmes, precisamos dar exemplo. Mas nós precisamos entender que esta firmeza precisa ser igual, porque senão vira injustiça. Amém? Bom, continuando então. Ali, enquanto José vinha se aproximando, eles fizeram um plano. Queriam matar José. O irmão mais velho, Rubens, se não me engano o nome, disse: não vamos matar José não. Vamos jogar ele dentro do poço. E assim eles fizeram. Pegaram José, tiraram a roupa dele e jogaram ele dentro do poço. E aí a roupa ensanguentada eles levaram embora, entregaram a Jacó, dizendo que ele foi pego por um animal selvagem. Nesse meio tempo ia passando uma caravana a caminho do Egito, os midianitas. Então o irmão mais velho, Ruben, que inclusive sugeriu jogar no poço para depois que ele mesmo fosse lá salvar José. Ou seja, Ruben não concordou muito com essa história de matar José, mas sugeriu então uma outra coisa. Falou: olha, vamos vender José aos midianitas como escravo. E eles concordaram com esse plano, então José foi vendido aos midianitas por 20 barras de prata. Pois bem, tempo passa e José é levado ao Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido a Potifar. E quem era Potifar? Potifar era um eunuco de Faraó. Eunuco de Faraó, ele cuidava de toda a segurança do Faraó. Ele cuidava de tudo que estava acerca de segurança do Faraó. Então José começou a trabalhar na casa de Potifar. Potifar, ele tinha uma esposa. E a esposa de Potifar, ela começou a tentar José, porque a Bíblia também nos diz que José era um rapaz muito bonito. E José ali resistia de tudo quanto era jeito. Ele tentava não ficar perto daquela mulher para não cair em tentação.
A Bíblia diz que um dia, inclusive, a investida dela foi tão forte que ela conseguiu tirar as roupas de José e ficou com as roupas de José na mão enquanto José fugiu. Ela então pegou aquelas roupas e contou a Potifar que José tentou tê-la à força. Potifar, obviamente, acreditou na sua esposa e manda José para a prisão. Então aí uma história normal falou, poxa, o cara foi para a prisão, acabou, não tem mais para esse cara. Tentaram matar, foi salvo, foi vendido, se deu bem, foi para casa de Potifar, estava bem, estava morando bem, cuidando ali da casa do homem forte do faraó, e agora foi para a prisão, agora acabou esse cara, né? Mas não é assim, para Deus as coisas não é assim. Às vezes a gente acha que acabou, mas para Deus é só o início, ou é parte da história, meu irmão, creia nisso. Às vezes você está passando por uma dificuldade muito grande, você fala, olha, não tem mais jeito, para mim acabou. E Deus está olhando, ô homem de pouca fé, você não sabe a obra que eu tenho na tua vida, e eu creio que o Senhor Jesus tem uma grande obra na vida de todos vocês, meus irmãos. Vigiem e não caiam em tentação. Pois bem, então José chega na prisão, e logo ele se destacou na prisão, porque José era um homem que era temente ao Senhor, tinha um ótimo comportamento. José então conheceu ali na prisão o padeiro e o copeiro de Faraó. E o padeiro e o copeiro um dia tiveram sonhos e contaram para José o sonho que eles tiveram. Pois bem, o José decifrou o sonho do copeiro e disse que ele seria solto e restabelecido ao cargo em 3 dias. Já o padeiro não teve uma notícia muito boa. José falou, olha, meu querido, daqui a 3 dias você vai ser morto. E assim aconteceu. O copeiro foi solto em 3 dias e o padeiro foi morto em 3 dias. Antes, José chegou ao copeiro e falou, olha, você vai ser solto, então quando você estiver lá com o faraó, não esquece de mim não, fala de mim para ele. E o copeiro falou, tá bom, vou falar sim. E então aconteceu conforme José tinha falado. Mas o copeiro esqueceu de falar de José para o faraó. Diz a Bíblia que então 2 anos depois, quem teve um sonho foi o faraó. E o faraó teve 2 sonhos em Gênesis 41. A partir do versículo 1, conta os sonhos de Faraó, que rapidamente aqui resumindo eram que ele sonhou com 7 vacas gordas que saíam de dentro do rio Nilo e começavam a comer, e depois saíam 7 vacas magras e comiam as vacas gordas. Então Faraó acordou, tornou a dormir, então sonhou que tinha 7 espigas de milho muito boa, muito bonita. Então nascia 7 espigas de milho muito feia e doente e acabava com as 7 espigas de milho bonitas. Faraó então ficou intrigado com aquele sonho. Ele queria saber o que tinha acontecido e ninguém conseguia decifrar. Foi então que o copeiro ficou sabendo, se lembrou de José e falou de José para o faraó. Faraó então rapidamente mandou chamar José. José do Egito vai até Faraó. Faraó lhe conta o sonho. José então rapidamente entende o que está acontecendo e diz para Faraó, fala, ora Faraó, os seus 2 sonhos na verdade são o mesmo sonho. O que está querendo dizer é que haverão 7 anos de muita abundância, muita fartura no Egito. E que depois haverá 7 anos de muita fome, de muita dificuldade no Egito. Então eu sugiro que o Senhor nomeie alguém para juntar alimentos, agora na época em que os tempos estarão bons, né, onde as colheitas serão fartas. Faraó, então, gostou muito de José. Ele creu na interpretação de José e fez mais que isso. Nomeou José como governador para tomar de conta daquilo ali, para organizar ali como seria feito estocagem de alimentos e depois administrar para ele. Faraó colocou José como uma espécie de governador do Egito. Por exemplo, fazendo aqui uma equiparação, é como se fosse no Brasil. Nós temos o presidente do Brasil e os governadores. Pois bem, José estava abaixo de Faraó como governador.
Bem, no Brasil nem pode falar muito, que acima do presidente está o STF, né? Mas só para fazer um meio campo, tá bom, meus irmãos? Era o faraó, abaixo dele era José. José era o cara só abaixo de faraó. Pois bem, então, na época da fartura, José estoca alimentos. Então, chega a fome, período de seca. Todas as pessoas iam até o Egito para comprar alimento do faraó. Entre essas pessoas foram também os irmãos de José. José percebeu que eram os irmãos dele, mas ele de imediato não revelou quem ele era. Então os irmãos se prostraram aos pés de José e pediram se ele poderia vender alimentos para ele. Vocês lembram do sonho de José, em que os irmãos se prostrariam aos seus pés? Pois bem, era o sonho de José se tornando realidade. José logo não aguenta e se revela aos seus irmãos. A Bíblia relata que foi um encontro muito emocionante, que eles se emocionaram, se abraçaram e que José os perdoou. José não guardou o rancor dos irmãos, né? José, nesta época que virou governador, ele se casou com uma mulher chamada Azená. Ela era filha de um sacerdote do faraó que se chamava On. E José teve 2 filhos, se chamavam Manassés e Efraim. Esses filhos de José são muito importantes, porque eles também herdaram terras na divisão das tribos de Israel, né? A tribo de Manassés e a tribo de Efraim, cumprindo então a promessa abraâmica, que diziam que de Abraão se construiria uma grande nação. Ou seja, meus irmãos, nós achamos que Deus perde o controle da situação, que olha, agora não tem mais jeito, é o El Ninho, é o ET, é isso, é aquilo. Querido Deus, que nós servimos, o Deus que eu acredito, ele não perde o controle da situação, irmãos. E é isso que me faz dormir em paz. Eu não tô nem aí para El Ninho, eu não tô nem aí para ET, meu irmão. O que eu procuro fazer é fazer a minha parte, que é levantar e trabalhar, ser justo, pregar a palavra de Deus, procurar me santificar perante ao Senhor, defender aquilo que eu acredito que seja o que é certo, defender ali os meus princípios e passar isso para minha família, meus irmãos. Deus nunca perde o controle, então o que eu tenho que lhe falar é, por mais que a situação seja adversa, em nome de Jesus, nunca perca o controle, meus irmãos, pois o nosso Pai é o Deus Criador do universo. Amém, queridos? Creiam nisso em nome de Jesus, meus irmãos. Bom, mais tarde, então, José manda trazer a família dele de Canaã. E a Bíblia diz que eles foram muito bem tratados no Egito. Jacó morre e, conforme era o desejo dele, ele foi enterrado em Canaã. A Bíblia nos diz que José viveu até 110 anos de idade. Sabe, meus irmãos, José saiu da escravidão, primeiro escapou da morte, saiu, né, de uma escravidão ali e virou governador do Egito. José, durante todo esse tempo, manteve a sua integridade pessoal. José não jogou a toalha. José não se vendeu, não se curvou ao pecado. José se manteve firme. Mesmo quando a mulher de Potifar tentou seduzir, ele se manteve firme. Sabe, irmãos, tem uma frase que eu costumo dizer e vou repetir aqui de novo, porque é muito verdade. Isso tem que estar na nossa mente, de que o pecado é como um leão que ruge e está nos rodeando. Ninguém quer cair nas garras do leão, mas o difícil é não cair. Por isso que nós temos que vigiar, nós temos que guardar as promessas, os princípios,
cristãos, meus irmãos, porque a carne é fraca, meu irmão. Se você não vigiar, não se cuidar, se você vacilar, você vai cair. Seja financeiramente, seja um adultério no relacionamento. Meus irmãos, você precisa vigiar. Você precisa vigiar o tempo todo, meus irmãos. No fim das contas, nós colocamos a culpa em todo mundo. O ser humano, ele é mestre em colocar a culpa, principalmente em Satanás. Ah, foi por culpa de Satanás. Poxa, meu irmão, será que você não fraquejou? Será que você não vacilou, meu irmão? Será que você não guardou ali a palavra do jeito que deveria ser guardada? Sabe? Se encha do poder de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, para que o mal não tenha poder sobre você, meu irmão. Vigie o tempo todo, meus irmãos. Vigie em nome de Jesus, sabe? José saiu da escravidão porque José era um homem de grande sensibilidade espiritual. Então esteja atento às ciladas da vida, meus irmãos. Estejam atentos às ciladas da vida. A pergunta que fica é: como nós estamos nos comportando diante das dificuldades? Será que nós conseguimos nos manter íntegros mediante a dificuldade? Será, meus irmãos, que ali numa hora financeira difícil, será que você consegue se manter íntegro? Eu lembro aqui de uma história que eu trabalho por conta e numa época muito difícil da minha vida, me ofereceram um trabalho, mas eu tinha que devolver uma parte do dinheiro para o rapaz que aprovava, e nessa época eu fiquei em dúvida. Tenho que ser sincero aqui com os irmãos, fiquei em dúvida, mas que no fim das contas eu não aceitei o serviço. E segui em frente, e olha, eu não me arrependo nem um pouco, porque Deus depois honrou na minha vida e eu glorifico a Deus por isso. E que história que você tem de superação. Eu estou ansioso para ouvir a tua história na nossa reunião no dia 31, meus irmãos. José também era um grande administrador. Ele preparou o Egito para que não passasse fome, ou seja, ele salvou uma nação inteira. Será que você tem se preparado para a vida, meu irmão? Será que você tem trabalhado o suficiente? Será que você tem se dedicado o suficiente? Será que você tem estudado o suficiente? Ou você já jogou a toalha? Sabe, meus irmãos, nós conhecemos a parábola do semeador. Se você não semear, não vai ter o que colher. Na vida do ser humano é assim, sabe? Por que nós temos que estudar quando é cedo? Porque ali nós estamos semeando para colher lá na frente. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não para, continua semeando, meu irmão, continua semeando, para que durante a sua velhice você tenha o que colher, para que você não sofra, meu irmão. Semeie o quanto antes, em nome do Senhor Jesus. E talvez aqui o maior feito de José, e que deve ser ali um pilar cristão, que é José perdoou os irmãos dele. José mesmo passando por tudo o que passou, conseguiu perdoar os irmãos. E nós, como estamos? Será que nós guardamos rancor? Será que nós estamos conseguindo perdoar as pessoas? Sabe, esta característica, perdoar, é essencial para o cristão. E nós precisamos praticar o perdão todo dia. Nós precisamos praticar o perdão, nós não podemos guardar rancor. Tem uma frase que diz que guardar rancor ou não soltar o perdão é como beber do veneno esperando que a outra pessoa morra. Então, irmão, em nome de Jesus, mais que depressa, perdoe aquele que lhe ofendeu e viva a sua vida em paz, com a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém? Pois bem, meus irmãos, de tudo isso eu quero tirar aqui com vocês 3 lições. Óbvio que tem muito mais e eu estou ansioso para ouvir quais lições os irmãos tiraram para o nosso debate de domingo. A primeira lição é que o importante não são o que acontece ou as circunstâncias da vida, porque ora nós vamos estar bem, ora nós vamos estar mal, ora financeiramente nós vamos ter grana, ora nós não vamos ter dinheiro. A questão é como nós vamos nos comportar diante das situações, principalmente, né, na hora de escassez, na hora da escassez.
sabe? Geralmente clamamos ao Senhor e oramos ao Senhor na hora da dificuldade. Mas e na hora da fartura? Tem uma frase que diz assim: Senhor, me abençoe, Senhor, para que eu possa prosperar. E depois que eu prosperar, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria e humildade, Pai, para que eu não caia para a vaidade e para a arrogância. Ou seja, nós precisamos do Senhor no pouco e nós precisamos do Senhor no muito. E não dá aqui para dizer se nós precisamos mais dele no pouco ou mais dele no muito. A real é que nós precisamos do Senhor todo o tempo, meu irmão. Amém? Segunda lição, com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, meu irmão. Sabe? Mesmo quando as pessoas acham que aquela situação é para o seu mal. Não, você é cristão, Deus é contigo. E por mais que as coisas possam parecer ruim, Deus tem um propósito para a sua vida. Então veja só lá em Romanos 8:28 diz: tudo que acontece para aqueles que temem ao Senhor vem para o bem. Tudo acontece para o bem daqueles que temem ao Senhor e que estão no plano de Deus. Você é cristão, você é amado por Deus. Deus tem um propósito na sua vida e Ele nunca perca o controle. Guarde a sua fé, guarde os seus princípios. Não caia na garra do leão, meu irmão. E se prepare para receber as bênçãos de Deus. E número 3, não guarde rancor. Se liberta disso, meu irmão, para que você possa ter paz em abundância na sua vida. Amém, queridos? A história de José é uma história linda. É uma história linda. José esta história, ela nos ensina muito sobre nossa vida. E apesar de ter acontecido por volta ali do ano 1700 a 1500 antes de Cristo, né, nós vemos aí 3.000 anos depois, 3.500 anos depois, ela faz todo o sentido para a nossa vida. Então, meu irmão, não desista, siga firme. Leiam essa história de José especificamente, sabe? Consultem a Bíblia, estejam sensíveis ao agir do Espírito Santo de Deus. Essa história de José, repetindo, ela está em Gênesis de 30 a 50. Tá bom, meus irmãos? Então eu espero vocês domingo às 10 horas na Chácara do Evangelho Sem Fronteiras, para que nós possamos então celebrar ao Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Até mais. E nunca se esqueçam, Evangelho Sem Fronteiras, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor.